Olá, gente, boa tarde. Aqui quem fala é o Cristiano. É um prazer imenso poder estar com vocês aqui. Nós estamos aí às vésperas da Páscoa, onde comemoramos a morte e o sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, o Filho de Deus veio até nós, morreu na cruz para fazer algo que nós precisávamos, que nós precisamos, mas que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Graças a Deus. Então, esse é o significado maior, o significado do que nós chamamos de Páscoa cristã, ok? A Bíblia não estabelece necessariamente esse evento como um evento que deve ser lembrado dessa maneira. Isso é uma tradição, obviamente, mas com certeza nós aproveitamos esse momento para mais uma vez anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o significado do Evangelho. O que é o Evangelho? Essa é uma mensagem, é a mensagem das mensagens, é a mensagem que faz a diferença na vida de uma pessoa quando realmente ela compreende a mensagem, quando ela crê nessa mensagem. Paulo disse em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não existe mensagem mais poderosa, mais transformadora do que a mensagem do Evangelho. Porém, ao mesmo tempo que é fácil, uma mensagem que todos deveriam compreender de maneira clara, mas parece que as pessoas têm uma capacidade de distorcer a mensagem do Evangelho. Como dizia um pregador, parece que as pessoas arrancaram os dentes do Evangelho, deixaram o Evangelho banguelo, Ou então as pessoas acrescentam dentes ao Evangelho que não fazem parte da mensagem do Evangelho. Eu digo sempre que uma coisa é aquilo que os apóstolos de Jesus, aquilo que os discípulos de Jesus pregaram, outra coisa é aquilo que a igreja prega sobre aquilo que os apóstolos pregaram. Aí onde está a confusão. Uma coisa é o que está na Bíblia, outra coisa é a maneira como a igreja vem interpretando, como a igreja entende os fundamentos do Evangelho. São coisas totalmente diferentes. Porque quando nós falamos da igreja, nós estamos falando daquilo que a igreja constrói, aquilo que a igreja entende, enfim, aquilo que a gente entende como confissão de fé, aquilo que uma determinada denominação se reuniu e decidiu que deveria ser, como ela compreende o Evangelho. E são coisas completamente diferentes. O que a igreja prega não necessariamente é o que o Evangelho é. E eu quero ler com vocês nessa tarde texto de 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo resume a mensagem do Evangelho aqui. E sobre esta mensagem, sobre este texto, eu gostaria de então explicar o que é o Evangelho a partir também do que não é o Evangelho, ok? Então 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, Paulo diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Então eles ouviram o Evangelho, eles receberam o Evangelho e permaneceram no Evangelho, pelo qual também sois salvos. Então observa que esse Evangelho que Paulo anunciou aos crentes de Corinto, aos cidadãos de Corinto, também os salvou, eles foram salvos por esse Evangelho. Se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, isso quer dizer, sem que vocês pervertam o significado do Evangelho, ok? Se não é que crerdes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Claramente, essas Escrituras que Paulo está falando
tudo aquilo que foi dito, aquilo que foi predito, que foi escrito sobre a vinda de Cristo aqui, a sua morte na cruz do Calvário, porque a vinda de Jesus não foi um acontecimento a posteriori, a vinda de Jesus não foi um acidente, a morte de Cristo não foi um acidente no percurso, né? Eu lembro que eu assisti há muitos anos atrás um filme chamado A Última Tentação de Cristo, né? Feita por um escritor, Casantes, uma coisa assim, eu esqueci o nome dele agora, há muitos anos atrás, acredito que aí uns 25 anos atrás, foi um filme que bombou no cinema, inclusive a Igreja Católica se levantou falando contra esse filme, porque Jesus se envolveu sentimentalmente com Maria Madalena, e que a morte de Jesus, na verdade, no filme, ele propõe que Jesus estava morrendo para justamente matar as pulsões sexuais dele, né? Que Jesus era um homem reprimido, enfim, essa foi a direção do filme, e que a morte de Jesus então foi um acidente no percurso, foi um acidente na rota, né? E nós que entendemos a palavra de Deus, as Escrituras, nós vamos ver que Jesus foi entregue desde os desígnios eternos, ele foi entregue como parte do propósito eterno de Deus para redimir o homem do seu pecado, para criar a possibilidade das criaturas, dos homens serem redimidos do pecado. Por isso que ele vai dizer aqui que foi segundo as Escrituras. Então ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a primeira parte da mensagem do Evangelho. Segundo, que ele foi sepultado. Significa que a morte de Jesus foi real. Jesus foi um personagem real da história. Ele não é produto de mentes religiosas, de mentes doentias do primeiro século, né? Mesmo porque do ponto de vista do mito, você não consegue criar um mito, né? Existe um livro que eu li há muitos anos atrás chamado O Jesus Histórico, e justamente essa é a ideia de que você não consegue construir um mito em 40 anos e 50 anos, você precisa de mais tempo, né? Então os discípulos de Jesus não poderiam ter forjado, né, a ideia de Jesus como um mito, porque é muito pouco tempo. E outra coisa, Jesus nasceu e viveu num cenário extremamente monoteísta, e era extremamente constrangedor para os discípulos afirmarem que eles adoravam Jesus, porque eles eram judeus e, portanto, o conceito de adoração era um conceito monoteísta. Essa foi a grande dificuldade de Paulo em crer em Jesus, porque era complicado engolir Jesus sendo Deus, a ideia de Deus, né? Porque o conceito de uma trindade, isso é um conceito que vem se desenvolvendo ao longo das Escrituras Sagradas. Primeiro você compreende essa verdade no Novo Testamento, para que então as referências do Velho Testamento façam todo o sentido do mundo. Então foi difícil para os discípulos mesmo pregarem essa mensagem que Jesus era o Filho de Deus. Enfim, e Paulo aqui então, ele completa esse raciocínio dizendo que Jesus foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele resume aqui a mensagem do Evangelho dizendo que o Evangelho é a morte de Cristo pelos nossos pecados, que é o sepultamento de Jesus, que Jesus foi sepultado, realmente foi colocado numa sepultura e ali permaneceu por 75 horas. Durante 3 dias o seu corpo esteve ali na sepultura, para que então ao terceiro dia ele ressuscitasse, e no domingo pela manhã ele apareceu, né, dando evidências, dando toda a demonstração necessária de que de fato ele havia ressuscitado, que ele não era apenas um líder, um cara bem intencionado, um mestre da moral, ou um líder com bons ensinamentos, mas que ele era realmente quem ele sempre disse. Essa é a mensagem simples do Evangelho, né? Que é poderosa para salvar o pecador, o mais vil pecador. Mas eu percebo que quando se fala de Evangelho, agora eu queria dilatar um pouco mais esse assunto e pensar o seguinte com vocês.
Hoje, quando se fala de evangelho, sempre se acrescenta um conteúdo diferente, né? Eu tenho andado pelas igrejas, eu conheço a pregação da igreja evangélica no Brasil e em alguns outros países também, e quando você começa a comparar o que a gente ouve no meio cristão, no meio evangélico, a gente começa a perceber o quanto isso destoa, né? O quanto isso destoa da mensagem bíblica do evangelho, o quanto essa mensagem, né? É mais ou menos o seguinte: o que um pecador deve fazer para ser salvo, né? A resposta para essa pergunta deveria ser o evangelho, deveria ser o anúncio da salvação em Cristo. Quando você deposita a sua fé em Cristo, né? Quando você crê que Jesus levou os seus pecados e você então é convencido dessa verdade, você passa a receber então salvação e vida eterna. Mas isso não é tão simples assim quando se fala de evangelho no meio cristão, porque a gente percebe que sempre a mensagem do evangelho vem carregada de um controle das igrejas, vem carregada de uma manipulação religiosa, né? Em que você precisa fazer algo mais, né? E eu vejo nomes e pregadores renomados sempre acrescentando alguma coisa a mais. Quantas vezes eu já não tenho ouvido pregadores dizendo que para uma pessoa ser salva ela precisa carregar a sua cruz, ela tem que negar a si mesmo, né? E aí se confunde aquilo que é a causa do evangelho com aquilo que é o resultado do evangelho. Jesus falou sobre carregar a sua cruz e morrer todos os dias, sim, mas isso não é a causa para a salvação, isso não é a condição para a salvação. João capítulo 15, quando Jesus falou que nós somos as varas que devemos dar fruto, né? A vara que não dá fruto, ele toma aquela vara e lança no fogo para ser queimado. Será que Jesus está dizendo que para eu ser salvo eu preciso dar fruto, né? Muitos textos são usados por muitos pregadores onde supostamente Jesus esteja colocando a questão por exemplo, da santificação, da santidade, da obediência, de levar o jugo, enfim, como se isso fosse condição para um pecador ser salvo. Em outras palavras, se todos esses textos, tomar a sua cruz e seguir, fosse uma condição para a salvação, então nós poderíamos dizer que a salvação ela não é 100% um presente de Deus ao pecador, mas é alguma coisa que o pecador precisa participar. Então é mais ou menos o seguinte: eu sou 50% Jesus me salva e 50% eu é quem me salva, né? Essa é a lógica da coisa, né? É a equação da salvação, né? Normalmente é assim que se prega. E consequentemente você vai encontrar uma geração de cristãos que não têm certeza da sua salvação, porque eles acabam acreditando que de fato eles precisam fazer alguma coisa ativamente para serem salvos. E eu estou convencido que isso corrompe a mensagem da graça, isso corrompe a santificação, tomar a cruz, seguir Jesus. Tudo isso tem a sua importância, tem o seu valor. Nós pregamos sobre isso. Há 2 domingos atrás eu preguei sobre pecado na igreja, sobre a importância que o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus, mas isso não tem nada a ver como condição para ser salvo ou como evidência de salvação. Essa que é a confusão que as igrejas criam nas pessoas, né? E vamos lá então, vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, né? E vamos entrar nessa questão e libertar o evangelho. Eu quero aqui hoje, nessa tarde, libertar o evangelho dessas amarras denominacionais, seja qual for, seja batista, metodista, presbiteriana, reformada. Eu tenho visto pentecostal, então nem se fala, né, o monopólio e o controle da salvação das pessoas. Então eu quero falar aqui para você o que não é o evangelho, para que depois eu
termine essa explicação falando sobre o que é o Evangelho, tá bom? Mas antes de prosseguir, deixa eu dar um okzinho aqui para as pessoas que estão comigo aqui na live, ok? Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos e vamos lá, quero expandir esse assunto com vocês. Então vamos lá, o que não é o Evangelho? Primeira coisa, o Evangelho não é a Bíblia, tá bom? Muitas pessoas acham que o Evangelho é a Bíblia. O Evangelho está na Bíblia, mas a Bíblia toda não é Evangelho. Por que é importante explicar isso? Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela vai lá no Velho Testamento e vai pegar um versículo que fala lá que não sei o que Deus, se você não obedecer, Deus vai apedrejá-lo, né? E vai cair sobre você as maldições, e a pessoa lê aquilo como se aquilo fosse escrito para ela, né? Como se aquilo fosse uma carapuça para ela. Então ela lê um texto lá aleatório do Velho Testamento e tenta de alguma forma fazer uma aplicação direta. Gente, a Bíblia são 66 livros. Achar que tudo que está na Bíblia está sendo escrito para você e para mim é ser muito ignorante, tá? Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 10, que existem 3 públicos quando nós lemos a Bíblia. Existem os judeus, existe a igreja de Cristo e existe os gentios. Nem tudo que está escrito na Bíblia é a nosso respeito. Pode nos edificar de várias maneiras, mas não pode ser usado como um manual de doutrinamento para as nossas vidas. Isso é pura ignorância e é fazer uma aplicação, uma interpretação muito equivocada da Bíblia, tá? Então, por exemplo, a Bíblia fala que os ímpios serão lançados no inferno, né? E todas as nações que se esquecerem de Deus. Isso está na Bíblia, mas isso não é o Evangelho, essa não é a mensagem do Evangelho, ok? Por exemplo, a Bíblia fala que horrenda coisa é você cair na mão do Deus vivo. Isso está na palavra de Deus, é uma verdade espiritual, é uma verdade bíblica inegociável, né? Principalmente nesse tempo de evangelho liberal, né? Onde as pessoas não pregam mais sobre céu e inferno. Eu prego sobre inferno, né? Com todo o amor que é possível ser pregado, eu prego que existe uma realidade chamada inferno e céu. Está na Bíblia, Jesus falou sobre isso, mas isso não é a mensagem do Evangelho. Importante explicar isso. Evangelho significa boas novas, significa uma boa notícia. E claramente o homem precisa dessa boa notícia, porque nós estamos numa má condição, porque nós estamos numa condição de separação de Deus. Nós estamos numa condição de alienação de Deus, né? E o resultado dessa condição que nós nos encontramos o salário do pecado é a morte, é o inferno. Todos nós, sem Cristo, estamos a caminho do inferno, estamos a passos largos da condenação. Por isso nós precisamos dessa boa notícia. Dessa boa notícia, por quê? Porque o mundo não tem uma notícia boa, né? A gente até compra o jornal e lá está escrito, né, o jornal, que significa notícia, e é só tragédia. E se não tiver tragédia, não tem notícia, porque o mundo não tem uma boa notícia. Mas a boa notícia não existe no mundo, e a boa notícia nós precisamos, e ela se encontra na mensagem do Evangelho, ok? De que Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, que Deus está pronto, que Deus nos amou primeiro, que Deus deu todos os passos necessários para que nós possamos ser reconciliados com Ele, ok? Segundo lugar, o Evangelho não é mandamento. Há muitas pessoas que acham que para você ser salvo, você precisa guardar os 10 mandamentos. Você deve guardar o sábado, ou você tem que guardar o decálogo de Moisés, né? Ou outros dizem assim, eu preciso, se eu praticar as bem-aventuranças, né, a chamada regra áurea, eu também vou ser salvo. E Jesus ali nas bem-aventuranças, ou no Sermão da Montanha, ele não está propondo um caminho de salvação, tá? Mesmo porque a justiça que está ali
exposta nas bem-aventuranças e no Evangelho de Mateus, que ainda é parte do Velho Testamento. É importante explicar isso para você, que Mateus, Marcos e Lucas ainda são velha escritura. Somente o Evangelho de João é que nos traz, né, do começo ao fim, o Evangelho Salvador. O Evangelho de Marcos e Lucas ainda Jesus está debaixo da velha aliança, porque só vai se transformar em Novo Testamento, em Nova Aliança, quando Jesus morrer. Quando Jesus morrer na cruz. Então, deixa eu até fazer Opa, caiu aqui. Deixa eu até dar uma explicação importante aqui para vocês. Por exemplo, quando nós pegamos a nossa Bíblia, ok? Nós pegamos aqui a nossa Bíblia. Deixa eu abrir aqui. No Evangelho de Mateus, praticamente todas as Bíblias cristãs, né, vem entre o último livro, Malaquias, vem essa página aqui, ó, Novo Testamento, ok? Aqui é o Velho Testamento e aqui começa Novo Testamento. Então, essa página, eu não sei se ela ajuda ou se ela atrapalha, né? Desculpa aqui que deu uma tombada no suporte aqui. Eu não sei se essa página ela ajuda ou ela atrapalha, porque induz as pessoas a começarem a ler ali Mateus 1, imaginando que ali começou o Novo Testamento. Não, ali não começou o Novo Testamento. Aliás, pelo menos nos primeiros 26 capítulos de Mateus, não é Novo Testamento. Novo, para que haja o testamento, precisa morrer o testador, certo? Então, tudo que Jesus está falando ali, Jesus ainda está debaixo da lei. Jesus ainda vai dizer que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Então, 90% dos evangelhos ainda está debaixo da velha aliança, ainda é Velho Testamento. Então, 90% de Mateus, Marcos e Lucas ainda é escritura velha. Ainda Jesus está escrevendo para aqueles que estão debaixo da aliança. Somente o Evangelho de João é que nos fala de uma salvação pela graça, uma salvação pela fé, né, e nos ensina como ser salvo. Do contrário, nós ainda estamos falando de coisas da velha aliança. Então, a ética da bem-aventurança, ou a ética do Sermão da Montanha, não é essa justiça que Jesus propõe ali, né, até como se fosse um aplicativo, uma explicação da lei de Moisés, só faz sentido na vida daquele que já nasceu de novo, ok? Porque o homem sem essa regeneração, ele não tem nem condições de cumprir o que Jesus está propondo ali. É importante explicar isso, ok? Terceiro lugar, o Evangelho não é a lei, tá? Não é a lei de Moisés. Por quê? Pelo contrário, o Evangelho é a antítese da lei, tá? A lei foi dada por Moisés com um propósito, né, importante, para mostrar aos homens da nossa necessidade do Evangelho, né? Graças à lei aqui, nós passamos a ter a consciência, né, do pecado. A lei é o que nos faz, que nos dá lucidez, que nos mostra que nós somos pecadores. É o exemplo que eu sempre dou do espelho, né? Para você se ver, você precisa olhar para o espelho. E esse é o papel da lei. Quando você olha para a lei, você vê que nós vemos que nós somos mentirosos, né? Porque a lei diz, não mentirás, né? Ou não, enfim, não adulterarás. E o que a gente descobre? Que nós somos mentirosos, né? Que nós, muitas vezes no nosso coração odiamos, desejamos o mal. Então todos nós quebramos a lei, todos nós somos infratores da lei, ok? E a lei, ela não tem o papel de nos salvar, mas de mostrar o nosso defeito, mostrar o nosso pecado. Para quê?
para que então ela diga: agora você precisa de um Salvador. Como essa é a sua condição, todos estão encerrados, como Paulo diz em Romanos 3, todos estão debaixo da mesma sentença, para que toda a boca se cale diante de Deus, né? Para quê? Para que Jesus então possa nos salvar daquilo que a lei nos condenou, daquilo que a lei apontou, né? Por isso que Paulo vai dizer que a lei serviu como um aio, né? Como um guardião, e nos levou a Cristo, ok? Mas nós não estamos mais debaixo desse aio, mas agora fomos conduzidos até Cristo. Então o Evangelho tem esse papel. Outra coisa importante, o Evangelho não é um chamado, o Evangelho não é um chamado ao arrependimento. Importante explicar isso. Aí você pode dizer: mas como? João não pregou? João não anunciou arrependei-vos? Por isso que você precisa interpretar o Evangelho dentro de contexto. A mensagem do arrependimento que João está pregando é a mensagem do arrependimento para a nação de Israel. É uma mensagem que não tem nada sobre graça salvadora, né? João não está pregando uma graça salvadora ali. João está preparando o caminho, tá? Para Jesus. E essa mensagem de arrependimento sem outros conteúdos, geralmente é uma mensagem pregada ao povo da aliança. Quantas vezes Deus no Velho Testamento disse para o seu povo se arrepender? Segundo Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei salvo. Então, se arrepender dos seus maus caminhos. Ali ele não está ensinando como ser salvo. Ali está ensinando que o povo de Deus terá que se arrepender muitas vezes ao longo do caminho, tá? Essa é a mensagem do arrependimento que João está pregando. Você precisa se lembrar que João ainda é um profeta do Velho Testamento, caminhando, né? Caminhando no Novo Testamento. Ele vai pelo menos caminhar nas páginas do Novo Testamento, porque a lei e os profetas vieram até João. Então João ainda está pregando para o povo da velha dispensação. João não fala nada sobre pregar salvação pela fé. João não fala nada sobre crer e receber Cristo para ser salvo, ok? O batismo dele é o batismo ainda do arrependimento, tá? Que não tem nada a ver com o batismo cristão. O nosso batismo é outro batismo. Há pastores que leem o texto de Jesus sendo batizado, ou João sendo levando as pessoas para serem batizadas, né, no Rio Jordão, entendendo que esse é o batismo de arrependimento. Não é. O batismo cristão é o batismo da identificação. São dois batismos diferentes. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, aqueles homens que Paulo está falando com eles ali, Paulo pergunta se eles já foram batizados. E eles disseram sim, que foram batizados no batismo de João, né? Que era o batismo do arrependimento. E Paulo prega o evangelho para aqueles judeus, ou para aqueles gregos, eu não me lembro, não sei se são os efésios, mas Paulo prega para aquelas pessoas, né? E eles recebem Jesus e Paulo os rebatiza, tá? Por quê? Porque eles tinham sido batizados no batismo, no rito, né, de João, que era um sinal de consternação, de que eles estavam contritos de coração, certo? Mas não é ainda o batismo de identificação. Então, são dois batismos completamente diferentes. O nosso batismo é aquele que está em Romanos capítulo 6. O problema é que todo mundo traduz a palavra batismo, né, entendendo nos evangelhos. Então, voltando aqui, João pregou o arrependimento, porque ele está falando com o povo da aliança. Apocalipse 2, o Senhor vai falar para a igreja se arrepender, né? O Senhor vai falar para a igreja se lembrar de onde eles haviam caído, e que eles se arrependam, que eles se voltem às primeiras obras. Por quê? Porque esse arrependimento, sim, é uma mensagem para o povo da aliança,
tá? Muitas vezes Deus vai pedir para nós nos arrependermos, mas o arrependimento não é a pregação do Evangelho, tá? O Evangelho não é um chamado ao arrependimento. Por quê? Porque Deus não está pedindo para o pecador alterar a sua vida. Deus não está pedindo para o pecador restituir dos seus pecados, ok? E eu quero explicar mais isso para você. Por exemplo, muitas pessoas acrescentam a palavra arrependimento ao Evangelho, tá? E não só isso, as pessoas, mas o Novo Testamento não inclui a palavra arrependimento, inclui, mas não no sentido de arrependimento dos pecados. Essa segunda parte dos pecados é um acréscimo que a igreja tem feito, que os pregadores têm feito. Quero dar exemplos bíblicos para você aqui, para não achar que eu estou pregando um outro evangelho, né? Ou que eu estou alterando a palavra de Deus. Simplesmente não estou pregando com o viés da igreja evangélica que normalmente as pessoas pregam, ok? Quero dar um exemplo para vocês. Em Êxodo capítulo 32, versículo 12, diz assim: e arrepende-te, está falando de Deus aqui, deste mal contra o teu povo. Então aqui no contexto, quem é que está se arrependendo do mal? Deus está se arrependendo do mal. Você pega, por exemplo, Gênesis 6:9, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrepende na Bíblia. Mas será que Deus se arrepende do pecado? Será que Deus comete pecado? Né? Será que Deus tem pecado? Então a gente tem que parar e pensar o seguinte, que arrependimento significa outra coisa, ok? Aqui no texto Deus está dizendo que se o povo se voltasse dos seus caminhos errados, né? Se o povo mudasse as suas práticas, Deus então tomaria um outro rumo, um outro caminho, tá? O mesmo exemplo está em Êxodo 13:17, diz assim: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, porque porventura o povo, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Então aqui, se nós olharmos o contexto, Deus tirou Israel do Egito, e o povo não estava preparado à guerra, não estava acostumado a ver batalhas, e por acaso o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Então aqui o arrependimento é o contrário. Aqui arrependimento é uma coisa totalmente negativa. Então você pode se arrepender de uma coisa boa, como você também pode se arrepender de uma coisa má, porque arrependimento significa simplesmente mudar a direção, mudar o rumo, né? Você está indo numa direção, agora você volta e você faz um caminho, uma trajetória ao contrário. Então aqui arrependimento é o sentido oposto. Aqui arrepender-se era ir para o pecado, porque se o povo se arrependesse, eles iriam voltar para o Egito, ok? Por quê? Porque a palavra arrependimento significa basicamente mudança de mente, ok? Mudar de uma coisa boa, você pode mudar de uma coisa boa, você pode mudar de uma coisa ruim. E olha que interessante, a Bíblia nos dá 35 versículos, pelo menos, onde diz que Deus se arrependeu. Então, será que Deus se arrependeu do pecado? Será que Deus tem pecado? Né? Então, a Bíblia aplica a palavra, usa a palavra arrependimento para Deus pelo menos 35 vezes. O problema é que as versões que nós usamos da Bíblia, NVI, NVT, às vezes a Almeida Revista Corrigida, né, elas acabam acrescentando a palavra ao arrependimento, a palavra pecado. E aí você deturpa o significado. Porque o conceito de arrependimento, que é a palavra metanoia, que aparece principalmente no Novo Testamento, não tem nada a ver com o sentido, o significado que a igreja hoje criou para a palavra arrependimento. As pessoas realmente destruíram, né? Trouxeram um significado feio, pesado, né? Para a palavra arrependimento. Vamos ver um outro exemplo no Novo Testamento. Nós temos um outro exemplo aqui no Novo Testamento, em Atos 17:30,
onde Paulo está pregando ali para os gregos, e o texto diz assim, Atos 17:30. Lembrando que eles são todos pagãos, eles adoram ídolos, eles seguem outras divindades, né, que eles mesmos fabricaram, e Paulo pregando ali, dizendo que Deus não pode ser confinado a nada daquilo, que Deus não pode ser adorado, né, em forma de ídolos, que aquilo é tudo criação da mão deles, né? Como é que você pode adorar uma coisa que você mesmo construiu com a sua mão? No mínimo é uma coisa absurda, né? Uma coisa ilógica, enfim. E aí Paulo vai dizer aqui em Atos 17:30 o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Mas note que Paulo não acrescenta a palavra aqui dos pecados, ok? Por quê? Porque vamos voltar, vamos olhar esse texto dentro do contexto. Paulo está na Grécia, perdão, pregando o evangelho no meio de um povo idólatra, tá? Um povo que tinha imagens, um povo que fez, tinha templo para tudo quanto é divindade que você possa imaginar, enfim, nem me lembro do nome das divindades lá, são vários, né? Artemis e outros mais lá. E Paulo no 30 vai dizer que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Quer dizer, Deus estava dando um desconto para aquele povo que tinha adorado a Deus, ou que estava prestando culto para Deus através de ídolos, né? E que Deus não levou em conta. E agora o que Deus está falando para eles? Que eles deveriam se arrepender, isso quer dizer, deveriam se voltar desta ideia falsa, tá? Para a ideia correta, tá? Por isso que é uma metanoia, por isso que é uma mudança de mente. Significa você mudar uma opinião que você tem sobre uma determinada coisa, ok? Isso é arrependimento. Eles deveriam então mudar a ideia que eles tinham sobre quem Deus era. Deus não era aquele ídolo fabricado por eles, ok? Deus não era aquela imagem, Deus não é a Aparecida, Deus não é o São Pedro, Jesus não é aquilo que as pessoas se curvam, tá? Nesse sentido, eles têm que se arrepender, isso quer dizer, mudar essa ideia falsa. Então, arrependimento significa você mudar a sua concepção daquilo que seja salvação, tá? Que a salvação não está nas suas obras. Então é nesse sentido que a palavra arrependimento pode ser incluída na pregação do evangelho, e não arrependimento dos pecados. Você corrigir uma compreensão, uma metanoia, um entendimento errado sobre a salvação. Por quê? Porque antes eu entendia que para eu ser salvo, eu tinha que praticar boas obras, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que pagar a promessa. Então agora eu entendo que não é dessa maneira, mas é o quê? Eu mudo essa ideia errônea e passo a entender que eu sou salvo crendo única e exclusivamente no sacrifício de Jesus Cristo. Isso é arrependimento, não é deixar pecado, mesmo porque o pecador sem Cristo ele não tem poder de deixar nada. O pecador sem Cristo ele não tem condições de deixar os pecados. Então, acrescentar aqui, arrepender-se dos pecados é colocar obras no Evangelho, tá? É acreditar que o pecador pode fazer alguma coisa para ser salvo, entende? Que Deus está levando em conta as obras do pecador. Isso agride a mensagem do Evangelho. Arrependimento dos pecados como uma condição para a salvação é uma agressão à mensagem da graça, porque Deus não espera nada do pecador. O pecador não tem nada para acrescentar. Você não tem obras de justiça. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Como é que Deus vai esperar que o pecador deixe alguma coisa? A mensagem do Evangelho não é sobre deixar, a mensagem do Evangelho é sobre receber. É algo que você precisa receber, ok? E não algo que você precisa fazer. Isso é fundamental a gente entender. Então isso é metanoia. Metanoia é quando, sabe, você entende, a luz do seu entendimento é aceso e você passa a compreender o que está no Evangelho, ok? Quando você
crê no Evangelho de Cristo Jesus. Então não é uma obra que você faz, não é consertar a vida dos seus erros, não é consertar a vida dos pecados, ok? Isso é importante deixar o pecado? É importante. É importante consertar as coisas da sua vida? Lógico que é importante, mas isso não faz parte da mensagem da salvação, isso é posterior à salvação, ok? Porque o Evangelho não é um conselho a ser obedecido, é uma notícia que deve ser crida, tá? Então não cometa esse erro de achar que o Evangelho é um dever ou é uma reforma, ok? O Evangelho não é uma reforma. Amém, Lucas? Deus abençoe. Obrigado pela participação aí. Não é uma melhora, não é você fazer votos que agora você vai acertar daqui para frente, tá? Deus não espera voto de pecador nenhum. Deus espera que o pecador seja regenerado. É sobre isso que é o Evangelho, ok? Outra coisa, o Evangelho não é desistir do mundo, tá? Às vezes eu vejo pessoas pregando isso. Deixa o mundo e vem para Jesus. Mais uma vez, deixe o pecado, deixe o mundo, quebre os seus maus hábitos e venha para Jesus. Tem uma música que a gente cantava no meio evangélico, que eu não canto mais, que dizia o seguinte: deixa tudo então, vem ser feliz com Jesus, deixa tudo também. Isso não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é Deus dizendo deixa tudo, não. A mensagem do Evangelho é creia em Jesus para Ele te salvar. E uma vez salvo, aí você tem poder para deixar o mundo. Não é deixar o mundo. Como é que uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados vai deixar o mundo, gente? Como é que ela vai deixar o pecado? Ok? Como é que ela vai deixar essa situação? Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. Colocar uma condição. Quem que já não viu aqueles pregadores, principalmente nos Estados Unidos, uma placa enorme, né? Segurando na mão assim, dizendo assim: arrependa-se porque o fim está próximo. Então você está dizendo para o pecador que ele vai ter que deixar o pecado para que ele não vá para o inferno, né? Para que ele deixe o pecado, para que ele não seja destruído. O pecador, nós não podemos colocar a mensagem do arrependimento do pecado como uma condição. Isso dificulta, tá? Isso é impossível para o pecador dar um passo desse, tá? Deixar o mundo para que ele possa ser salvo. Isso é impossível, tá? Isso é um obstáculo que você coloca. Você vem para Jesus, todos que estão cansados. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem vai transformar a vida do pecador, que vai ajudá-lo a deixar o pecado, é depois que você se transformar numa nova criatura. Ok? Então é importante fazer essa distinção também quando a gente prega o Evangelho. Ok? E tem outra coisa. É possível uma pessoa parar de fumar e morrer e ir para o inferno. É possível, você pode passar pelo médico, ele diz para você: olha, você precisa parar de fumar porque o cigarro está te destruindo. Ou o cara dizer para ele mesmo assim: poxa vida, eu estou sentindo que esse vício está me destruindo, eu vou parar de fumar. Ou então o cara diz: eu vou parar de me prostituir, né? Então ele deixou o pecado. Mas se essa pessoa ainda não creu no Evangelho, ela vai para o inferno sem vícios. Então é possível uma pessoa quebrar um padrão de um hábito pecaminoso, né? Mas não significa necessariamente que essa pessoa foi salva, né? Nós temos esse poder, o ser humano tem esse poder de interromper hábitos destrutivos da sua vida. Eu conheço muitas pessoas que são ateus, que nem crentes são, que não acreditam na Bíblia, que disseram: a partir de hoje eu vou parar de fazer isso, e pararam de fazer. Mas isso significa que elas são salvas porque elas quebraram um hábito pecaminoso? Obviamente que não, ok? Então é importante dar essa explicação. Em sexto lugar, o Evangelho, a mensagem do Evangelho não inclui o batismo nas águas, tá bom? Ninguém é salvo pelo batismo de coisa alguma. Veja aqui o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 7.
17, perdão. Ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, ou para anunciar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então Paulo aqui está dizendo, está deixando bem claro, que Cristo não chamou para batizar. Aqui ele batizou umas 2 ou 3 famílias apenas, mas Cristo me chamou para evangelizar, ou para pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Então Paulo aqui faz uma separação entre batismo e evangelho, ok? Em João 4, Jesus não deu ênfase nenhuma em batismo. Jesus mesmo não batizou. Se o batismo fosse essencial para a salvação, Jesus teria pregado o evangelho, né? E teria batizado pessoas. O próprio Jesus não batizou. Os discípulos de Jesus é que batizavam, ok? Então Jesus nunca incluiu o batismo como parte, como fórmula, como parte da equação da salvação. Isso é importante fazer essa distinção. O batismo é uma ordenança bíblica, é importante isso, mas não faz parte, tá bom? Não faz parte da mensagem da salvação. Cristo salva sem o batismo. Importante a gente entender isso. Jesus salva sem o batismo. Isso é fundamental. Aí você diz para mim, mas Marcos 16:16 não diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado? Leia o texto. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E não quem não crer e não for batizado. A ênfase ali, tá? E o texto de Marcos 16 é um texto da grande comissão. É o mesmo texto de Mateus 28, que Jesus está dando ali todos os deveres, né, dos apóstolos, que eles deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tal. Ali Jesus está fazendo um resumo da grande comissão. Que você primeiro, a internet está fraca aqui, que... Tá ligado aí, amor? Não tô nem mexendo, vou fazer minha unha. Que coisa. Que primeiro nós anunciamos, né? Que primeiro nós anunciamos o evangelho e, consequentemente, o discípulo de Cristo vai se batizar. Então, é parte da mensagem da igreja e não parte da mensagem do evangelho, tá? Precisamos entender que ali Jesus está falando da mensagem da igreja. A igreja tem compromissos, a igreja tem uma agenda a cumprir, que começa pela salvação em Cristo, depois o batismo e assim por diante. E o texto deixa claro que a ênfase está no crer e não no batizar. Tudo bem? E aí nós temos outros textos que o batismo deve ser cumprido depois que você crê em Jesus. Ok? Atos 8, 35, 38. Aquele eunuco foi batizado depois que ele creu no Senhor Jesus. Por exemplo, eu acho fantástico aquele texto da conversão de Cornélio, que Pedro mal terminou de pregar o evangelho, veio o Espírito Santo, encheu todos eles, uns falaram em línguas, outros profetizaram, foi maravilhoso. E aí Pedro diz assim, será que nós podemos negar o batismo nas águas, né, para aqueles que já foram cheios do Espírito Santo? Ali Deus começou a obra de trás para frente, né? Pedro falou, será que a gente pode negar água para esses que já foram cheios do Espírito Santo, de jaqueiro? Então, não tem como você colocar uma fórmula ou batismo na equação da salvação, tá? Mesmo porque todos aqueles homens que foram salvos no Velho Testamento, nenhum deles foi batizado nas águas, tá? Qual foi as águas que Abraão foi batizado? Quais foram as águas que Noé foi batizado? Aliás, o batismo de Noé foi dentro da arca, né? Foi estar dentro da água. Foi preservado por estar dentro da água. Adão, Abel, Moisés, não teve batismo nas águas no Velho Testamento. Então, batismo não entra na parte da salvação. Quem criou essa ideia foi a Igreja Católica e no meio dos protestantes, os luteranos, tá? Os luteranos, eu tenho aqui a Bíblia luterana, ok? A Bíblia luterana está aqui na minha estante, que é intitulada aqui
Deixa eu pegar ela aqui, só para vocês entenderem, essa Bíblia aqui, ó, tá? Tem coisas boas nela? Tem coisas boas nela, mas também tem heresia nela, tá bom? O comentário, essa Bíblia aqui é chamada Bíblia da Reforma, mas em inglês, a tradução de uma Bíblia inglesa é chamada Bíblia Luterana, tá bom? Se você puder ler aqui, ó. Não dá para ver, né? Tá fora de foco. Bom, eu vou traduzir para você. The Lutheran Study Bible, a Bíblia de estudo luterana, tá? Por que é luterana? Porque tem uns comentários daqueles que todo mundo paga pau, tá? Que é Martim Lutero. Eu não pago pau para Martim Lutero, porque tem muitas heresias em Martim Lutero, só para você entender, tá bom? Eu não sou reformado, tá bom? Porque o evangelho que eu tenho não é o evangelho da reforma, é o evangelho de Cristo Jesus, só para você saber. Mas aqui, ó, esse texto de Mateus 28, de 19, quando Jesus disse: ide por todo mundo, né, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que Lutero comenta aqui. Vocês que gostam de Martim Lutero, que comemora 500 anos da Reforma, eu não comemoro 500 anos de reforma nenhuma. Ele diz assim, ó: é necessário, por conseguinte, batizar as criancinhas, a fim de que lhes seja aplicada a promessa da salvação, segundo a ordem de Cristo. E ele continua: batizai todas as nações, Mateus 28, 19. Assim como a todos é oferecida a salvação, assim a todos se oferece o batismo, a homens, mulheres, crianças, infantes. Segue-se, portanto, claramente que crianças devem ser batizadas, porque com o batismo é oferecida a salvação. Sabe qual é o nome que eu dou para isso? Heresia, tá? Isso é heresia de Martim Lutero, tá bom? Então aqui, ó, Bíblia da Reforma traz uma heresia. Jesus não ensinou batismo infantil. Batismo na Bíblia está sempre depois do crer, aquele que crer e for batizado. A pessoa precisa crer. Como é que uma criança vai crer, gente? Como é que uma criança vai crer? Como é que um bebezinho vai crer? Você vai perguntar para o bebezinho: você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Isso é uma idiotice, tá? Isso não está na Bíblia. Isso é doutrina luterana, doutrina de Lutero. Martim Lutero ainda era um herege de muitas maneiras. Ainda eu vejo aqui o restolho, né, da igreja, da prostituta, da igreja romana, está aqui em Lutero, tá? Heresia, por quê? Porque salvação não se dá em batismo. Ele vai dizer aqui no texto que é aplicada a promessa da salvação segundo a ordem de Cristo, tá? Batismo, Jesus nunca associou com a salvação. Salvação é pela graça e pela fé em Cristo somente. Então, o senhor Lutero está equivocado nesse texto, tá bom? Claramente equivocado. Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a Bíblia luterana, tudo que Lutero falou está na palavra de Deus? Não, tá bom? Tem alguns textos de Lutero que ele apoia até a missa pelos mortos, se você quer saber, tá bom? Ele diz que a gente não deve perder muito tempo, que se ofereça lá umas 2, 3 missas é o suficiente. Não é suficiente. Nós não fazemos missa pelos mortos, nenhuma sequer. Por quê? Porque a Bíblia diz que depois que o homem morre, ele vai prestar contas a Deus sozinho, tá? E não tem obras, não tem nada que se possa fazer para uma pessoa que morreu. Mas na Bíblia de Lutero comenta isso, que não se deve fazer muita coisa. Então, não pense que Lutero foi totalmente reformado, que ele não foi reformado, não. Tinha coisas nele que não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus, tá bom? Por isso que eu não comemoro 500 anos de reforma de nada, porque o meu Evangelho não está preso à reforma. Meu Evangelho tem 2000 anos e não 500 anos de reforma, ok? Vamos lá. Como eu disse, né, o batismo para os luteranos, não vou nem falar dos católicos, mas o batismo para os luteranos é um sacramento, é sacramental, como é para a igreja católica também. Tem esse poder de conferir graça.
e nós vamos ver que batismo não regenera pecadores, nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Isso está em Tito 3,5, em João 3,3, Jesus diz que tem que nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Você pode batizar um ímpio 500 vezes. Entrou um diabo seco e vai sair um diabo, um demônio molhado. Tá bom? Porque batismo não regenera ninguém. Jesus salvou o ladrão na cruz sem batismo. Tá? Salvação se dá pela substituição de Jesus por nós. Sétimo lugar, essa aqui é uma ênfase que já existia entre os pentecostais, né? Que existe entre os pentecostais, e que agora também está entre os reformados, os crentes reformados, né? Que se gloriam de serem reformados, de serem discípulos, né? Do herege também Calvino, tá bom? Deixa eu dar o nome aos bois aqui. Calvino também herege. Por quê? Porque Calvino ensinou a consubstanciação, que Jesus está espiritualmente presente nos elementos. Isso é heresia, isso é uma variante da transubstanciação, que é a doutrina ensinada pela Igreja Católica. Ele deu uma melhorada, mas acaba a mesma coisa. Quem refutou, quem rechaçou Calvino não é o Cristiano não, sabe quem foi? Foi Zwinglio. Zwinglio dizia que Calvino estava perpetuando a heresia. Deixa eu ler aqui para você. Você achar que eu estou inventando coisas? Está aqui, ó. Free Grace Theology, 5 Ways It Magnifies the Gospel. Tá bom? Aqui esse livro da Free Grace, ele explica aqui sobre a ceia. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque não estava. Tem alguma coisa da confissão de Westminster. Quer ver aqui, ó. Eu não sei se eu vou achar aqui de improviso, mas eu quero ler para você. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O Zwinglio, ele discorda da visão de Lutero, dizendo o seguinte: o primeiro erro de Lutero foi acreditar que qualquer coisa externa, seja a água do batismo ou o pão da Eucaristia, possa conceder graça ou fé. Tá bom? Dando a entender que justamente as obras do ser humano poderia necessariamente acrescentar algo ou necessária para a salvação. E aí Zwinglio continua revelando a sua opinião a Lutero, dizendo que Lutero errou em ensinar que o corpo de Cristo está presente no sacramento. Tá bom? Quem não sabe, Zwinglio foi um reformador suíço, tá bom? E os dois, e ele acusou Lutero dessa heresia, de que isso seria uma heresia, uma idolatria, afirmar, era uma heresia cristológica, tá? E uma idolatria. Continua ainda, dizendo que ele sustentava a ideia de que na mesa do Senhor, deixa eu ler aqui em inglês, né? Que a mesa do Senhor nunca é entendida como o sangue de Cristo sendo interpretado literalmente, ok? Deixa eu ver aqui. E aqui vai falar de outras heresias de Calvino, né? Do arrependimento e outras coisas, que agora no momento não vou entrar sobre isso. Vai falar que os erros da reforma protestante e tal, e uma outra hora a gente pode falar sobre esse assunto, tá bom? Que tem muitos erros na reforma protestante. Sétimo erro sobre o evangelho. Por que um outro erro que se acrescenta ao evangelho, e isso você vai ver nomes como John MacArthur, Paul Washer, que mais? O próprio John Piper e muitos outros pregadores que o pessoal admira aí no meio cristão, que para mim não ouço esses camaradas aí, não bebo dessas fontes. E é o fato de que o senhorio de Cristo, em sétimo lugar, a submissão ao senhorio de Cristo como parte do evangelho, tá bom? Então, qual que é a ideia? De que você
não basta você crer em Jesus para ser salvo, você tem que também se submeter a Cristo, tá bom? Você tem que ser obediente a Cristo, tá bom? Porque se Cristo não for o seu Senhor, Ele também não vai ser o seu Salvador. E isso, John MacArthur tem vários livros. Ele escreveu um livro um tempo atrás sobre o Evangelho, não sei o que. Eu tive esse livro até, não sei se eu joguei fora, acho que eu joguei no lixo, não sei o que eu fiz com aquele livro, ok? Que ensina justamente isso, que você precisa estar submisso ao senhorio de Cristo para que você possa ser salvo. E qual que é o erro dessa doutrina? É que a salvação, tá? Salvação vem unicamente pela fé em Cristo Jesus, na obra terminada de Cristo. Isso está em Efésios 1:13, Efésios 2:8-9, que diz que é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Quando Jesus fala, por exemplo, tomar a sua cruz e segui-lo, né, que ele fala de renúncia, né, como o próprio Jesus fez, né, Pai, não seja feita a minha vontade. Isso não é condição para a salvação. Isso é condição para você ser um discípulo de Jesus. O problema é que se lê normalmente esses textos que deveriam estar falando sobre a obediência de cristãos, claro que nós pregamos, eu sou pastor, eu prego a obediência de Cristo, a gente disciplina o pecado na igreja, a gente não passa a mão no pecado, mas eu não posso dizer que isso seja uma condição para ser salvo, porque a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João inteiro, mais de 90 vezes aparece a expressão que para uma pessoa ser salva, ela deve crer em Cristo Jesus, e somente isso. A palavra arrependimento não aparece nenhuma vez no Evangelho de João. Na verdade, nos livros que pregam a salvação, que é o Evangelho de João, Romanos e Gálatas, não aparece a palavra arrependimento para a salvação, nem uma únicazinha vez, tá bom? Para ser salvo. Salvação é pela fé em Cristo somente. Aí as pessoas dizem normalmente que isso é um evangelho fácil demais. Não é fácil, é de graça, é diferente, tá bom? Tem até um pregador alemão, que inclusive era meio esquisito, meio comunista lá. Eu pessoalmente não gosto de lê-lo. Dietrich Bonhoeffer, que escreveu, né, O Preço do Discipulado, uma coisa assim, um livro desse que me deram uma vez até de presente, e ele vai falar sobre a graça barata, né, dizendo sobre a graça barata. E eu quero refutar aqui dizendo que a graça não é barata. A graça é graça, querido. A graça não se tem o que podemos fazer, tá bom? E não pensa que é fácil um pecador crer no Evangelho, porque não é fácil não, tá? E eu vou te explicar por que não é fácil um pecador crer. Porque você vai falar de um Jesus que morreu há 2000 anos. E a gente tem notícia desse Jesus através de um livro, que a gente chama de Bíblia, que a gente fala que é um livro inspirado por Deus. Isso é fácil, né? E aí a gente vai dizer para esse pecador colocar a vida dele, o destino dele, nas mãos desse Jesus. E a gente vai dizer para essa pessoa que ela tem que entregar o seu destino para Jesus, entregar a sua vida para Cristo, ok? Você acha que isso é fácil? Isso não é fácil não, ok? Não é fácil. E nós vamos ver, por exemplo, Jesus quando conversou com a mulher samaritana. A mulher tinha lá 4, 5 homens, e o que ela estava ainda não era dela ainda. Em momento Jesus nunca falou para ela, larga os seus maridos, né? Larga os seus maridos para que você seja salva. Não, Jesus falou para ela o seguinte: a maior prova que você é uma pessoa vazia, que você é uma pessoa perdida, é que você está vivendo assim em busca de postos que venham preencher o seu coração. Mas eu tenho o dom de Deus. Se você conhecer o dom de Deus, né, tu é quem lhe pediria e ele te daria água viva, né? Então Jesus ofereceu para ela água viva. Claramente, se ela bebesse de Jesus, ela não ia precisar mais buscar nessas cisternas rotas, né, que não retém águas. Ela não precisaria buscar nesses relacionamentos, porque Jesus iria preenchê-la totalmente. Mas Jesus nunca colocou uma condição para a mulher samaritana que ela tinha que deixar aqueles relacionamentos para que ela pudesse ser salva, em momento algum. Aquilo, né, ali não estava que deixar aqueles relacionamentos iria decidir se ela ia ser salva ou não. Jesus não impôs essa condição.
Então, o descrente, ele tem um evangelho para crer, ele tem uma mensagem para crer, para ser salvo, tá? E você pode confirmar isso nas referências que eu vou dar aqui para você. Em João 3,16 é crer para ser salvo. João 3,18, João 3,36, João 5,24, João 6, 29, 35 e 40 e 47, 68 e 60, João 8, 24, João 11, 25 e 26, Atos 8, 37, Atos 37, 36 e 43, Atos 13, 38, 39, 15, 9 e o 15, 11, 16, quando Paulo prega para aquele centurião, ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele não disse se batize ou se arrependa e crê. Não, ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa foi a condição para aquele homem ser salvo. Romanos 1, 16, Efésios 2, 8 e 9. Então, esmagadoramente, mais de 130 vezes, nós vamos ver no Novo Testamento, colocando que a condição para um pecador ser salvo é ele crer no Evangelho. 7, 8 vezes aparece a palavra arrependimento dentro desse conceito que eu te falei, que é mudar um pensamento sobre uma coisa errada, que se compreendia e que agora deve se compreender de uma maneira certa. Dos judeus era se arrepender, como está em Atos 2, 38, era se arrepender, lembrando que eles crucificaram Jesus, né? Que eles haviam consentido na morte de Jesus e que eles deveriam agora se arrepender, se desassociar daquela prática e reconhecer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então aqui eu termino a minha live deixando isso bem claro para você, o que é o Evangelho de Cristo, tá bom? É o que está em 1 Coríntios 15, que é crer que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que ele ressuscitou dentre os mortos. Quando você é convencido dessa verdade, quando você deposita a sua fé em Cristo Jesus, e fé não é nenhuma obra, tá bom? Fé é uma persuasão, é uma convicção, é uma certeza. Quando você faz essa reconsideração na tua vida e deposita a sua fé em Cristo, ele salva você, ele regenera você e te dá a vida eterna. Não é sobre sentimento, não é sobre o que você sente, mas é sobre aquilo que Deus declara na sua palavra, tá bom? Você não precisa ficar vasculhando o seu coração como os puritanos faziam. Você não precisa ficar procurando culpa, tá bom? Porque Jesus não nos convence dos pecados, mas ele nos convence do pecado. E João vai dizer qual é o pecado. É o pecado da incredulidade. É não crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Quando você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, ele te salva imediatamente e escreve o seu nome no livro da vida e você estará salvo para todo sempre, tá bom? Deus abençoe. Esse é o Evangelho puro e simples, sem viés teológico, sem influência de confissão, de fé nenhuma, e sem Lutero, sem Calvino, sem Zwinglio, sem reformadores, simplesmente o Evangelho de Cristo Jesus, sem mistura. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.